Crianças do quarto ano, tudo bem com vocês? Estão preparados para mais uma aula de geografia? Aula de número 12? Antes da gente começar a nossa aula, vocês já cumpriram todos os nossos combinados? Higienizaram as mãos, organizaram o ambiente que vocês vão estudar hoje? E os materiais? Olhem lá os materiais que nós vamos utilizar hoje. Então, para a aula de hoje, nós vamos precisar de um caderno da escola ou uma folha de papel, para fazer as anotações. Lápis, borracha, apontador e lápis coloridos. E também uma mesa ou uma caixa firme, para apoiar o nosso material. Tudo bem? Vou dar aí alguns minutinhos para vocês se organizarem e fazerem tudo o que tem que fazer. Tudo jóia? Crianças, tudo pronto? Então nós vamos começar a nossa aula. Mas para que a gente possa começar a nossa aula, vamos fazer aquela revisão e ver o que nós aprendemos, na aula passada. Então olhem lá, na aula anterior nós aprendemos um pouquinho sobre a escassez da água que nós estamos passando nesse momento. Também a gente assistiu alguns vídeos, Vocês lembram? Eram 4 vídeos, O vídeo da Roseles e outros vídeos da Sanepar, Que explicam desde como a água chega na nossa casa e até o momento em que a gente está passando, da pouca quantidade de água, da escassez de água, E a gente assistiu também aquele curta-metragem, O vídeo da Marina Lobo, vocês lembram? O aquametragem, que nos fez pensar, refletir um pouquinho mais sobre como nós estamos utilizando a água, E fazendo, contribuindo para evitar o desperdício de água, tudo bem? Também nós lemos o texto, Um Bem Natural e Precioso. E nesse texto continha algumas palavras que depois a gente aí montou, completou o nosso caça-palavras. Também a professora Fran conversou com vocês sobre algumas dicas, Olhem lá na imagem. Algumas dicas para evitar o desperdício de água. Olhem lá, feche a torneira, para escovar os dentes. Não lave carro e nem calçada e tome banhos mais curtos. Na aula passada, a professora conversou com vocês sobre o rodízio, que está acontecendo, que a Sanepar tem aí elaborado para que todos, tenham a água. E aí a gente viu, a tabela daquele dia, quais eram os lugares, os bairros de Curitiba que estavam faltando água. A professora Fran também trouxe uma outra pesquisa referente ao dia 25 de junho, Quais eram os bairros que estavam faltando água. Você que tem acesso aí à internet na sua casa, você também pode pesquisar para ver se a sua cidade ou até mesmo se o seu bairro, vai entrar nesse rodízio. Tudo certinho, crianças? Então nós vamos começar a nossa aula 12. Olha lá, aula 12, problemas ambientais, Problemas ambientais envolvendo a água. Tudo certo, crianças? Então eu vou dar aí alguns minutinhos para vocês anotarem no caderno de vocês o número da nossa aula, o nosso tema e a data de hoje. Tudo bem?
aí, crianças, para começar a nossa aula de hoje, a professora Fran trouxe para vocês um cartaz. Olhem lá no nosso slide o cartaz. Conseguiram identificar do que se trata? Usos da água, né? Então esse cartaz, ele vem dizer que a água ela é utilizada em diferentes situações, né? Pelo homem, pela indústria, na agricultura, né? Com os animais, né? Na geração de energia. Vocês estão conseguindo observar tudo isso? Olha lá, a professora ampliou um pouquinho. E agora, vocês estão conseguindo observar? Olhem lá, que no meio rural, né, ele é utilizado para agricultura e pela criação de animais. E na indústria, como matéria-prima, como reagente, solvente e até mesmo para lavagem de equipamentos e do local, né, em que está sendo produzido, né, o material. Continuando ali, né? Observem a distribuição por vários lugares, suprindo as necessidades, né, humana. Vocês estão conseguindo observar, crianças, o percurso que está acontecendo ali, né? Que a água está percorrendo? Viram só? E aí, crianças, eu pergunto para vocês, como está a água, né, próximo de vocês? Será que tem rios aí próximo da sua casa? Será que eles estão limpinhos? Ou será que não? Será que eles são grandes ou pequenos? O que vocês acham? Me contem. Ah, legal! E aí, crianças, a gente vai conversar um pouquinho sobre a água e três temas referente à água. Olhem lá: escassez, o desperdício e a poluição. E nós vamos começar conversando sobre a escassez da água. Vocês lembram que na aula passada a professora Fran explicou para vocês o que era a escassez, não lembram? Que é o esgotamento, né? A falta, a carência, nesse caso, de água. E aí a professora Fran trouxe duas imagens para vocês observarem. Olhem lá, são duas imagens, né, de cidades brasileiras. Olha quantas casas, né, quantos prédios. Vocês acham que as pessoas que moram, né, nessas duas cidades gastam muita ou pouca água? E para que será que elas utilizam a água? O que vocês acham? Vamos refletir juntos? Então, crianças, vamos pensar juntos, né? Como que aquelas pessoas, né, as pessoas que moram nessas cidades utilizam a água, né? Então vamos elencar. A professora até colocou aqui: diariamente usamos a água para. O que vocês acham que, né, nós e aquelas pessoas usamos a água para quê, né? Vamos lá? Então, olha lá, nós usamos a água para alimentação. Então, vamos registrar a alimentação. Será que é só na alimentação que a gente utiliza a água na nossa casa? Nós também utilizamos para higiene, né? Nossa higiene pessoal e também do ambiente. Higiene. Que mais, crianças? Ah, estou escutando alguém dizer aí, né? Lavar roupas. Isso mesmo. Lavar roupas. Ah, eu escutei alguém falar aí também sobre lavar a louça, né? Lavar roupas e lavar a louça. Mas vocês estão esquecendo do principal. Que será que serve também a água, né? Para beber. Ah, legal, vocês estão espertos. Beber, né? Para saciar a nossa sede, né? Beber água. Que mais, crianças? Vamos pensar? Regar as plantas. A professora Fran
vai parar por aqui. Mas você aí na sua casa, você pode elencar, né, mais atividades que nós fazemos, né, que utilizamos a água, tudo bem? Ou registrar aí, de repente, no seu caderno, algumas que a gente elencou aqui, certo, crianças? E aí, a professora Fran trouxe mais uma imagem para a gente observar. Olhem lá a imagem. É a imagem de uma indústria. Vocês conseguiram perceber? Estão conseguindo olhar? E como será que as indústrias, né, podem contribuir aí para não desperdiçar tanta água, né? Eu acho que é um exercício que precisa ser pensado aí, né, pelas indústrias. Tudo bem, crianças? E aí, crianças, continuando a nossa aula, a professora Fran trouxe para vocês os principais mananciais, né, em exploração aqui do Brasil. Olhem lá. Lembram que na aula passada a professora Fran comentou com vocês o que são mananciais? Que são fontes de água doce superficial, né? Rios, lagos e represa, ou subterrâneas, lençóis freáticos. Lembram disso? E olhem lá na nossa imagem, observem qual é a região, né? Qual é o estado que concentra mais mananciais, né? É o Amazonas, na região norte, olha lá. E aí, crianças, agora a gente vai conversar um pouquinho mais sobre o desperdício da água. E olhem a imagem que a professora Fran trouxe para vocês. O que essa imagem, né, representa, né? Vocês sabiam que o que mais faz, né, com que a gente gaste a água é o uso doméstico, que acontece mais o desperdício, né, onde acontece mais o desperdício da água é no uso doméstico. E também por vazamentos, né, que acontece tanto nas casas, né, nas nossas residências, como nas indústrias. E aí, para a gente se conscientizar um pouquinho mais, a professora Fran trouxe um videozinho. Ele é bem curtinho para a gente relembrar, né, as nossas necessidades aí de cuidar desse bem natural, tá certo? Olhem lá o nosso vídeo. Faça a sua parte, use bem a água. Lavar a calçada com a mangueira gasta 280 litros de água em 15 minutos. Uma torneira pingando desperdiça quase 1.000 litros de água por mês. Isso equivale a 22 banhos de 5 minutos. Seja consciente, feche torneiras e para limpar a calçada, use apenas vassoura e pá de lixo. Vem aí o 8º Fórum Mundial da Água. Saiba mais nas redes sociais do Fórum. Gostaram do vídeo, crianças? Ele trouxe mais dicas, né? Ou reforçou as dicas da aula passada, né? Pra gente não desperdiçar tanta água. Tudo bem, crianças? E agora, nós vamos aí para nossa atividade 1. Olhem lá do que se trata a atividade 1. Como as atividades e atitudes humanas podem levar à escassez da água? A professora Fran vai dar alguns minutinhos para vocês pensarem e registrarem essa atividade. E logo nós voltamos a conversar sobre ela. Tudo certo?
E aí, crianças, vocês conseguiram terminar a atividade? Lembrem que é importante a gente pensar, né, como que nós podemos, né, contribuir para que não esteja tanto desperdício de água, né? Que a gente não tenha esse desperdício, que a gente pode colaborar fechando a torneira quando nós escovamos os dentes, que a gente pode colaborar, né, tomando banhos mais rápidos, tudo bem? E agora, crianças, nós vamos falar um pouquinho sobre a poluição. A poluição, né, dos rios. Olhem a imagem que a professora Fran trouxe para vocês. Essa poluição, né, ela acontece por meio de agentes químicos, físicos e biológicos, né, geralmente ocasionados pelos seres humanos e pelas indústrias. Estão observando? Olha que imagem triste, né? Muito triste ver o nosso rio desse jeito, né? E aí, crianças, agora nós vamos para a nossa atividade 2. Quais as causas e consequências da poluição das águas? Mas antes de eu dar o tempinho para a atividade 2, eu quero que vocês prestem atenção como vocês podem organizar a atividade de vocês. Olhem lá no slide. Poluição das águas, né? Vocês podem fazer aí uma tabela colocando, né, elencando as causas e as consequências. Tudo bem, crianças? E aí a professora Fran vai dar agora os minutinhos para vocês resolverem essa atividade.
E aí, crianças, conseguiram fazer a atividade? Conseguiram pensar nessas causas e consequências? Se vocês não conseguiram, a professora Fran vai explicar um pouquinho lá. Olhem lá, causas e consequências. Então, uma das causas, né, ou as causas, né, para acontecer a poluição das águas é a falta de saneamento básico, a coleta e a separação do lixo, né? Isso contribui, né, com a poluição. Então, a nossa consequência é a poluição. E é importante, crianças, vocês perceberem, conversarem com seus familiares, que é legal a gente ter uma mudança aí de hábitos, né? De cuidados com a água, né? Cuidados até mesmo com o lixo que a gente produz, né? Com o material que a gente tá usando, porque vocês viram na aula passada que muitos objetos, muitos produtos, até mesmo alimentos, a gente utiliza, né, uma grande quantidade, né, de água na sua produção. Então, a gente ter aí essa consciência de saber utilizar, né, a água. Tudo bem, crianças? E aí, a professora Fran trouxe uma historinha para vocês. Ela é bem curtinha. Olhem lá. Prestem atenção na imagem. Vocês estão percebendo que nessa imagem aparece o rio Ivo e o rio Belém? Olhem lá, agora aparece uma pessoa. O que será que isso significa, crianças? Vocês sabiam que Curitiba foi formada, né, entre esses dois rios? E aí a pessoa está ali com um pote, vocês estão conseguindo observar que ela quer coletar a água, né? Então o rio Belém, ele, né, naquele momento, na construção de Curitiba, ele servia para dar, né, subsidiar a água para as pessoas, para os moradores. E o rio Ivo, olhem lá que tristeza! Ele servia para levar, né, aí o lixo, né, produzido pelas pessoas. Então, crianças, é importante que vocês saibam que desde antigamente a gente tem essa construção, né, desse conhecimento, dizendo que o rio ele não serve só para trazer a água para nossas casas, né, ele serve também para levar, né, o nosso esgoto, o nosso lixo, certo, crianças? E aí a professora Fran trouxe para vocês um mapa das bacias hidrográficas de Curitiba. Olhem lá. A professora Fran trouxe a imagem, né, grande, né, a imagem pequena ali para vocês observarem o mapa completo. E a professora Fran já vai ampliar em duas partes esse mapa. Olhem lá. Então, observaram ali a legenda. Ok, agora olhem lá os rios, né? Agora a professora Fran ampliou a primeira parte do nosso mapa. Olhem os rios que fazem parte, né, da cidade de Curitiba. Então, a gente tem o rio Passaúna, o rio Belém, o rio Atuba. Olha como o rio Atuba ele é extenso, né? O rio Barigui. E na segunda parte, a gente tem lá a represa do Passaúna, continuação do rio Belém, rio Iguaçu, Ribeirão dos Padilha e o rio Barigui.
Olha ali embaixo também a continuidade, né, do Rio Iguaçu. E aí, crianças, eu pergunto para vocês, né, que são os rios que a gente tem em Curitiba. Algum desses rios, né, adentram outras cidades. Mas e a cidade que você está assistindo a nossa aula? Se você conhece algum rio, né, que abastece a sua cidade? Legal, hein? Se vocês não conhecem, é uma coisa para vocês pensarem aí com a professora de vocês na volta às aulas, tudo bem? E agora a professora Fran trouxe para vocês um vídeo do Urbenauta, né? Fazendo aí um passeio, não sei se eu posso dizer do passeio, né? Uma exploração do nosso rio Passaúna. Vamos acompanhar esse vídeo? É nesse ponto, no encontro da antiga rua Justo Manfron com o rio Passaúna, que ele entra em Curitiba. É a partir daqui que nós jogamos os nossos botes na água e começamos a nossa navegação por ele. É difícil a todo momento ter que descer do barco ou se abaixar para passar essa quantidade imensa de troncos que caem sobre o Passaúna. Agora há momentos em que vale a pena parar e observar a beleza da natureza, como agora. Quanto lixo. Essa era uma imagem que eu não esperava encontrar aqui no rio Passaúna. Se no início da navegação do Passaúna a dificuldade era só de vencer os galhos, os troncos de árvore que caíam sobre o rio, agora o desafio também é de vencer o lixo que se acumula sobre ele. Vou tentar passar. Isopor, garrafas plásticas, bola de futebol, embalagem de alimento. A imagem típica da poluição no rio que é responsável por 1/3 do abastecimento de água em Curitiba. Não dá para seguir pela margem do rio porque a gente tem um banhado aqui. Aqui já uma cerca de arame farpado que não passa o barco. Adiante ali mata fechada e provavelmente o banhado também. A situação mais fácil agora é essa. Abrir toda aquela galhada e sujeira no meio do rio. A mata ficou ainda mais fechada. Choveu, fez frio, dá para notar, acho que a fumaça saindo do nosso corpo quente, mas mesmo assim, quando nós não esperávamos mais que íamos suportar, nós suportamos mais do que nós esperávamos. Lições do Passaúna. Vamos lá, time! Vamos gritar! E de repente aqui, ó, o que aparece na nossa frente? A represa do Passaúna. É bonito, né, de ver. Olha lá. Agora, na represa do Passaúna,
A nossa navegação vai ser no barco a motor. É para ser aqui o final da nossa navegação. E deve ser a Avenida Centenário. Opa, por um acaso, aqui é a Avenida Centenário já? É aqui mesmo? Obrigado. Aqui acabou a nossa navegação pelo Rio Passaúna e pela represa do Passaúna. Encontro da represa com a Avenida Centenário, tudo certinho, planejado. Nossa equipe de terra já chegando. Carro, Corpo de Bombeiros, Polícia Ambiental, zero. Missão Passaúna cumprida! E aí, crianças, vocês gostaram do vídeo? Que interessante, né? Num primeiro momento, o Eduardo, ele faz, né, uma referência à paisagem, mostrando ali uma parte legal, né, do Rio Passaúna. Depois, no segundo momento, ele mostra uma coisa que não é tão legal, né? Vocês viram a quantidade de lixo? Vamos pensar que o Rio Passaúna, ele é responsável por abastecer aí 1/3 da cidade de Curitiba. E é triste ver que, né, um pedaço, uma boa parte desse rio está tão poluído, vocês não acham? É bem triste, né? E aí, crianças, o Eduardo, ele nos mandou este livro aqui, olha, As Aventuras do Urbenauta. Olhem que bacana, né? Vocês sabem o que é urbenauta? Olhem lá. Se urber quer dizer cidade e nauta, aquele que viaja, né? Então, o título urbenauta significa aquele que viaja. E qual será a mensagem que o Eduardo quer nos passar? Olhem lá, para ser um super-herói, você não precisa de superpoderes, precisa de super atitudes. E que atitude será que é essa que ele está querendo, né, nos dizer? Eu acho que é para contribuir, né, aí com a água, contribuir para que não haja poluição, né, no nosso planeta. O que vocês acham? Legal esse livro, né, bem interessante, né, a gente conhecer um pouquinho, né, sobre esses materiais que a gente tem disponível. E agora, crianças, vamos para a nossa atividade 3. Olhem lá, atividade 3. Por que é importante cuidar de um rio ou de um curso de água? Pensem lá e registrem bem bonito, tudo bem?
E aí, crianças, conseguiram fazer a atividade? Eu estou curiosa para saber a resposta de vocês, hein? E aí, crianças, a nossa aula está chegando ao final. Mas antes da gente se despedir, vamos revisar o que nós aprendemos na nossa aula hoje? Olha lá, hoje aprendemos sobre os problemas ambientais relacionados à água e possíveis soluções. E também fizemos algumas atividades. Tudo bem, crianças? A professora Fran gostaria de dizer que ela tem recebido muitas atividades e eu tenho ficado muito feliz com essas atividades que eu estou recebendo. Vocês estão de parabéns! Mas como a nossa aula é curtinha, a professora não está conseguindo colocar todas, tá? Então eu peço que vocês compreendam aí e continuem mandando que eu fico muito feliz. Tudo bem? Então um super beijo e até a próxima aula!